Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversane, um podcast do nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Neurociência Social e Afetiva, que a gente chama carinhosamente de INCT-SANI. Eu sou o professor Paulo Bode e estou aqui hoje com o professor Luiz Mauro, professor de Teorias da Comunicação e professor da Faculdade Casper Libero, da FECAP e da Fapcom. Professor Luiz, muito obrigado por ter vindo, um prazer estar recebendo o senhor aqui. A gente estuda muito psicologia e neurociências e às vezes passa por tópicos que são muito caros às pesquisas em comunicação, enfim, só que não é a nossa expertise. Então é muito bom recebê-lo hoje aqui para a gente poder trocar e dialogar um pouquinho sobre isso. Paulo, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer dialogar com outras áreas, como te falei um pouco antes da gente começar, realmente essa área de neurociência não é a minha área, mas é uma área com a qual a gente, na comunicação, nos estudos de mídia, a gente olha com muita atenção, porque a gente sabe que é uma área que nos traz muitos aprendizados, muitas maneiras de olhar para a realidade, compreender o trabalho de mídia e comunicação que se faz. Então, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Prazer é nosso, super obrigado. Ô Luiz, a gente tem aqui uns passarinhos do Game of Thrones, sabe? Aquele pessoal que vai levando... Eu não sou um mestre do sussurro, mas eu tenho uns passarinhos aqui que contam umas informações. E eu ouvi dizer que você é meio rato de biblioteca. Assim, você curte uma biblioteca. Eu curto. Quando eu vi esse cenário aqui, eu falei, gente, que legal! E, nossa, primeiro que é muito bonito. Segundo que eu vi uma coisa da minha época, uma máquina, eu nunca tinha usado uma Olímpia. Boa, ela é boa. Sim, bibliotecas. Então você curte uma biblioteca. Então, pensando nisso, a gente sempre começa com uma brincadeirinha, sabe aquela brincadeirinha do você prefere isso ou aquilo? Então a gente vai fazer uma dessas só sobre teóricos. Meu Deus. Os maiores teóricos da história. Uou. Vamos lá, né? Você prefere Durkheim ou Weber? Nossa. Já começou pesado, né? Já chegou a pá. Durkheim ou Weber? A princípio, ficaria com Weber. Tá bom. Weber ou Marx? Marx. Marx ou Bourdieu? Mas ele está falando pai e filho em algum momento. Tá, afetivamente eu ficaria com Bourdieu. Bourdieu ou Foucault? Bourdieu. Bourdieu ou Stuart Hall? Stuart Hall. Stuart Hall ou Beatriz Sarlo? Você tá pegando. Tá, nossa, difícil essa. Olha, por uma razão quase efetiva com Buenos Aires, Beatriz Sarlo. Boa. Beatriz Sarlo ou Bauman? Beatriz Sarlo. Beatriz Sarlo ou McLuhan? Continuo com Sarlo pela abrangência do trabalho dela. Maravilha, os argentinos estão adorando, né? Podem mandar medialunas, não tem problema não. Exato. Beatriz Sarlo ou Goffman? Goffman. Ok, perdeu umas empanadas agora. Perdi, mas Goffman é uma espécie de padroeiro dos introvertidos, eu não teria como dizer não pra ele. Muito bom. Essa definição é excelente. Goffman ou Butler? Nossa, você sabe que assim, eu juntaria quase todo esse pessoal numa festa, né? Você vê que os passarinhos te conhecem bem, né? É verdade, eu só posso agradecer para quem fez essa apanhado, né? A pessoa pegou nas cordinhas do coração aqui. Butler ou Goffman? Então, aí eu iria para Butler, porque ela faz uma leitura legal de Goffman também, então não se perderia Goffman indo para Butler. Tá bom, foi boa a saída. Eu tenho um autógrafo dela. Jura? Eu tenho um autógrafo dela, isso. Que uma aluna, e agora colega muito gentil, conseguiu para mim. A professora Viviane Garbellini, que conseguiu ela foi ver a Judith Butler e conseguiu um autógrafo para mim. Então eu tenho. Qual é o nome da tua colega? Viviane Garbellini, Viviane Garbellini. Sim, agradeci já várias vezes, então tem lá numa sessãozinha separada um autógrafo da Judith Viviane, Butler. quando você se encontrar de novo com ela, pega um pra mim também. Tá certo. Aproveitando os amigos, né? Tá certo, isso aí. Butler ou Luhmann? Butler. E agora acho que é definitiva. É a última. Butler ou Yoda? Pensar nessa questão eu preciso. Por um longo tempo. Acho que eu já sei a resposta. Você já deu uma pista, né? Acho que você já deu uma dica. Não, muito bom. Não, o Yoda é imbatível, O Yoda é imbatível, né? É imbatível. E você sabe que, assim, com o passar do tempo, cada vez mais eu vou me identificando com ele. Porque eu vou vendo os Jedi que eu formei, formando os outros. Entendi. Então, sabe aquela frase dos 900 anos, quando ele fala no terceiro filme?
eu me sinto cada vez mais o Yoda. Eu olho assim, nossa, olha, eu dei aula para essa pessoa em tal... já é diretor de redação de tal... já dei aula para essa pessoa, já é doutor em comunicação. Ok. Quando você chega aos 900 anos... já chegou, né? Falta agora atingir a sabedoria dele, mas... tem, com certeza, imagina. Muito bom, obrigado, Luiz. Ô, Luiz, deixa eu te perguntar então uma coisa. Um dos tópicos que a gente estuda aqui no laboratório, o laboratório tem inclusive um nome que é Neurociência Social, ele leva esse nome, Neurociência Social e Afetiva, e parte da ideia do social e do afetivo é porque a gente estuda não só olhando para o aparato biológico, mas para como as pessoas interagem, como elas se relacionam. E assim, não tem como fugir do como elas se comunicam, né? Certo. Então eu queria antes entender um pouquinho assim, na tua área, como que vocês estudam comunicação, como que vocês pensam e entendem comunicação. Tá. Quantos anos eu tenho para te responder? Quantos? 900, né? Por aí. Olha, Paulo, a área de comunicação ela é uma área muito grande, muito extensa, e se você for em algum dos principais congressos de comunicação, talvez a primeira impressão que se tenha é que ela é composta de inúmeras áreas pulverizadas e que talvez num primeiro momento parece que não dialogam entre si. Então você veria inúmeras especialidades. No entanto, nós temos alguns pontos em comum. O primeiro deles é a preocupação da comunicação como um fenômeno humano. Então, a área, de certa maneira, como um todo, ela tem nas suas variedades essa preocupação. Estamos dentro das humanidades por uma razão. Existe um foco muito grande nos estudos de mídia, de pensar as especificidades da mídia no seu aspecto tecnológico, no seu aspecto social e no seu aspecto cognitivo, afetivo, que é onde se estabelece esse tipo de diálogo. Legal. Ao mesmo tempo, tem uma preocupação de algumas pessoas da área, pesquisadoras e pesquisadores, em entender, para além da mídia, o coração, o centro do processo de comunicação. Tá. E aí, pensando que a comunicação, ela independe de um aparato tecnológico de mídia, mas ela implica um caráter muito mais de interação, de relação, de troca, de construção mútua. Então você tem, eu diria assim, resumindo em 1 minuto, você tem 2 grandes preocupações. Uma preocupação com a mídia e com os aspectos sociais da mídia, da linguagem, do próprio aparato tecnológico, da questão do desenvolvimento de tecnologias de mídia. E um outro espaço que é a preocupação com as interações, com o simbolismo das interações, os significados, a produção e circulação de significados. Claro que essas 2 áreas dialogam, eu estou fazendo aqui um esquemão de lousa. Claro. Né? Mas nos 2 casos existe uma preocupação em pensar na relação. Eu diria, assim, a comunicação ela é uma ciência sobretudo relacional. E aí, pensando na relação dentro da área, como que vocês estudam e trabalham isso para entender exatamente esse link entre as pessoas? Olha, de novo, essa pergunta, se você entrar no congresso... deve ter de tudo. Tem de tudo, cada pessoa vai te responder. Então, a partir... O que eu falo aqui, eu trago a minha voz, mas muitas vozes nessa voz, então não é um eu. Uma das portas de entrada é pensar o seguinte... O que é o fenômeno comunicacional? O que separa a comunicação de outros fenômenos sociais que a gente tem? O que é que existe de específico? Então, um dos aportes é pensar a comunicação como uma interação que transforma. A comunicação, e essa é uma linha que, junto com outras colegas e colegas, eu sigo também, de pensar a comunicação como um grande fenômeno estético, que mexe com sensibilidade, que mexe com afeto, que produz coisas em nós, que mexe com as diversas sensibilidades que o ser humano tem. Dentro da mídia, dentro dos estudos de comunicação, ao mesmo tempo, você vai ter outros aspectos que vão trabalhar as interfaces ou as intersecções da mídia com outras áreas do saber. Então isso é muito forte na nossa área. Por exemplo, pensar, você mencionou Judith Butler, pensar mídia e gênero. Então, as construções de gênero dentro da mídia, as representações sociais de gênero que tem dentro da mídia, ou, se você for olhar, as representações de faixa etária, a maneira como as mídias, embora esse plural seja etimologicamente incorreto, foi um momento nerd aí, desculpa. Mas, embora esse plural seja etimologicamente incorreto... A gente está num ambiente nerd, eu notei, tem um modelo de cérebro aqui Não tem perto. como a gente fugir disso. Não. Então, você tem
uma linha de preocupação e falar, bom, eu vou estudar essa representação X ou Y dentro da mídia, vou procurar entender como é que o ambiente das mídias ajuda a construir percepções da própria sociedade. Então, vamos dizer, o meu algoritmo, a minha bolha no meu celular acaba me criando uma percepção mediada do social muito diferente daquela que está no teu celular ou que está no celular da nossa diretora de cena, que é a Luísa Cardoso, que está lá filmando a gente. Então, a gente trabalha muito nessas duas dimensões. Novamente, não é uma dicotomia da área, tá? É uma questão de olhares, de importância que se dá maior ou menor para um desses olhares. Então a gente trabalha muito nisso, no coração do fenômeno comunicacional, ou pensando em termos mais sociológicos, linguísticos e até semióticos, como que a mídia constrói, trabalha construções de realidade, constrói, reforça, mas também resiste a representações. Então, esse eu diria que é uma cortada política transversal que tem em quase todo estudo de mídia. Entendi. Tá. Não, você estava falando, eu estava pensando aqui umas coisas, porque a gente dentro, tanto da neurociência social e junto com a psicologia, né, quando a gente pensa, por exemplo, em comunicação e, por exemplo, o que faz com que algumas pessoas se engajem mais numa conversa ou não, então pensando até de uma forma maior, né, numa conversa e tal, tem alguns elementos, se você passou por eles falando, que são da ordem bem afetiva mesmo. Tem uns estudos bem legais, tem um colega da NYU que ele fez uns estudos mostrando, por exemplo, que tipo de discurso pulveriza mais, e um dos estudos dele, um dos primeiros, foi na época da eleição Trump com a Hillary Clinton, e ele mostrou que a mesma quantidade de tweets, de um pulverizava muito mais do que o outro, e aí quando você vai olhar o conteúdo, é um conteúdo com uma carga afetiva muito pesada e moral muito pesada. Sim. Né? Isso vocês levam em consideração também quando vocês estão pensando como comunicar? Ou seja, Sim. tem... Em geral, nos estudos de comunicação, e isso é uma coisa que já vem aí coisa de uns 20 anos, a ideia de que cada vez mais a gente desconfia da ideia de uma informação pura. Da ideia de que o dado fala por si. Porque a gente, é claro, sem negar a importância do dado, mas a gente tem muito a percepção de que o sentido não está na informação, mas nos usos que você faz. E esses usos que se faz da informação, eles implicam uma afetividade, uma intenção, uma intencionalidade, aqui a gente bate na porta da fenomenologia, uma intencionalidade desde o campo da produção, uma intencionalidade no enquadramento dessa mensagem, e uma intencionalidade na repercussão, na repostagem, no comentário que se faz. E, nesse sentido, a dimensão técnica ela não se separa da dimensão afetiva. Até, se a gente for observar, numa microescala, quando a gente está sem fazer nada e pega automaticamente o smartphone, existe uma preocupação em entender qual foi o afeto que vai levar você a isso. Naquele microsegundo antes de você abrir o aplicativo, que falta que você estava sentindo? O que aquele aplicativo vai preencher? O que aquela rede vai preencher em você? Que falta é essa que precisa ser preenchida? Então a gente trabalha dentro dessas várias dimensões, mas sempre pensando que os regimes de afeto são também regimes políticos dentro de uma sociedade. Então, os estudos em neurociências muito interessantes, ao longo da história da neuroimagem, por exemplo, quando a gente faz uma neuroimagem, a gente coloca o sujeito dentro de um scanner, de uma ressonância, e ele está lá fazendo uma tarefa cognitiva, memória, linguagem, o que seja, e as tarefas elas têm blocos muitas vezes e têm intervalos. E aí um grupo de pessoas resolveu, além de olhar o que estava sendo ativado e em relação às tarefas, olhar os intervalos. De uma forma muito resumida, eles começaram a detectar que nos intervalos tinha aumento de uma circuitaria que a gente chama de Default Brain Network. Né? Então eles olharam isso. E em paralelo, um pouquinho mais recentemente, a neurociência começou a colocar como tarefas em que as pessoas tinham que se engajar em questões sociais, de interação com o outro, de interpretação do que o outro está pensando, do qual é a intenção do outro e tal. E esses estudos começaram a mostrar que exatamente aquilo que acontece quando a pessoa está sem fazer nada, aquela rede que é recrutada, é a mesma rede que é recrutada quando a gente está interagindo socialmente ou pensando socialmente. Então começou a surgir muito forte uma discussão de quando a gente não está pensando em nada, na verdade a gente está pensando em pessoas, está pensando em relacionamento, está pensando na conversa que poderia ter. E aí quando você traz essa ideia, né, do
que está preenchendo, o que está faltando quando ela pega o celular e busca um aplicativo, parece, pelo menos para mim, parece fazer muito sentido, porque é meio que buscar preencher essa lacuna quase que social, né? Ela vai direto para as redes sociais, vai direto para o Instagram, para o Face e tal. Total, nossa, não sabia dessa parte neuro, mas faz muito sentido e vem muito ao encontro de coisas que a gente nota, vindo da comunicação, que é observar essa falta. E a maneira como, sobretudo as redes, elas vão preencher essa falta, mas elas preenchem de uma maneira que a gente ainda está tentando entender qual é o grau de realidade e efetividade que isso traz. Por quê? Porque ao olhar para a tela, você vai, ao entrar numa rede social, você tem uma perspectiva de interação. No entanto, o grau de real interação, até quantitativa, é muito baixa. Você vai curtir, e a curtida ela expressa muito pouco. Um ou outro post vai gerar em você uma ação suficiente para fazer um comentário, mas a maior parte do tempo você vai rolar a tela. Passivo ali, só girando a tela. Só girando a tela, na expectativa de um conteúdo novo, aquela coisa bem mamífero que nós temos, de que o conteúdo novo pode ser um perigo, então vou prestar atenção. Mas não há propriamente uma interação. Então, hoje, inclusive, há pesquisas que questionam muito a ideia da interatividade nas redes, porque a gente não há uma interatividade. E a ideia de ver o social é exatamente essa, eu vou ver o social, eu não vou participar dele. Ao mesmo tempo me dá uma sensação de estar participando, porque eu estou vendo pessoas que eu conheço, estou vendo o famoso, estou vendo a cantora, então eu tenho uma sensação. Daí, inclusive, que um fenômeno que a gente vê muito é uma depressão da pessoa pós-uso da rede, que é aquela sensação de falar, pô, eu estou há 1 hora rolando essa tela, e quando eu levanto os olhos do celular, eu estou sozinho. Eu estou sozinha, eu não tenho uma pessoa real para interagir. De novo, essa noção de realidade a gente pode passar o dia, mas eu estou me referindo bem no comum. Não, claro. Né? Então, sim, a gente está bem preocupado com isso, porque afeta muito a autorrepresentação da pessoa. A gente vê isso com muita força e embora existam recortes geracionais, a questão é transgeracional. Então isso afeta desde a pessoa jovem que vê, pô, essa pessoa, eu estou com 19 anos, eu tenho o privilégio de dar aula para pessoal de 17 a 20 e poucos anos, então vai interferir com esse pessoal, mas vai interferir também com a pessoa de 40, 50 anos, que vai na rede ver ou uma juventude que ela não teve, vai ver uma vida que ela não pôde viver, vai ver o cara da idade dela que é bem sucedido, então esse cara tem 40 anos, é o CEO milionário, e eu aqui com 40 lutando para pagar a escola dos filhos, ou se você for para outro ponto da escala social, lutando para sobreviver. Claro. Então, sim, mas, de novo, que legal que tem essa contrapartida. Tem uns estudos bem interessantes nessa linha que batem muito com isso que você tá trazendo. Aí você estava falando agora, né, das coisas de estar rolando e tal, e você falou que é transgeracional, né? E boa parte é porque o conteúdo ele é customizado, né? Você cria as bolhas, né? A pessoa vai acabar caindo para conteúdos que, de certa forma, falem mais sobre coisas que ela tem interesse, né? Sim. Nesse ponto é interessante porque a gente tem às vezes uma tendência de culpar o algoritmo. O algoritmo... Não, peraí. Coitado do algoritmo. O algoritmo quer me vender coisa. O objetivo do algoritmo é me vender patrocínio, é me vender marca, me vender produto. O algoritmo ele não quer nem o meu bem-estar, nem o meu mal-estar. O algoritmo quer me vender. Se para me vender ele vai me causar a sensação A, B ou X, o algoritmo em si ele não trabalha nessa lógica. O algoritmo trabalha numa lógica extremamente simples nesse aspecto, que é a lógica da venda. Então, se eu começo a seguir pessoas que usam máquina de escrever Olímpia, o algoritmo vai entender qual é o meu interesse, minha faixa etária, faixa de renda, vai pensar, já bonitinho, que tipo de produto você compra. E vai me oferecer esse produto. Se eu estou vendo posts tóxicos sobre pessoas, ou posts bacanas, o algoritmo... Não. Então, ele vai querer me vender coisa. Tá? Então, a gente precisa lembrar que nós treinamos o algoritmo. Então, ao indicar os meus interesses, o algoritmo trabalha numa lógica muito simples. Por isso que ele é tão poderoso, até na sua simplicidade. A gente mencionou Star Trek na nossa conversa aí. Ele vai entender, você gosta de séries, então eu vou te retroalimentar eternamente com séries. Então, isso
de um lado, traz um conforto, porque é um terreno familiar, mas ao mesmo tempo me limita a criatividade que nasce justamente do espanto. Sim. Né? Nasce do novo, nasce do confronto. Né? Até o novo, ele emerge muito desse conforto. Aliás, emerge muito do confronto, do desconforto. Né? E o algoritmo, a tendência dele é me dar sempre a mesma coisa, porque ele não me vê como uma pessoa, ele me vê como um nicho comercial. E, de novo, eu não vou jogar a culpa no algoritmo, ainda não vamos culpar as máquinas. Daqui a pouco a gente chega lá. Tá, mas aí, só pegando isso, porque nesses dias, acho que foi ontem, antes, foi num dia desses, tá uma história de um processo, né, de uma mãe e da filha que tem um quadro depressivo importante, ideação suicida, e elas acho que abriram um processo contra algumas dessas big techs por conta do tipo de conteúdo que começou a ficar reforçando mais esse aspecto. Nesse sentido, o que você acha da culpa, não digo do algoritmo, porque o algoritmo é um algoritmo, né? Mas de quem está por trás disso, né? Das empresas que estão desenvolvendo os algoritmos de uma certa maneira, né? Olha, é um tópico meio delicado. Complicado. Eu diria o seguinte, tem várias camadas. A primeira delas, o algoritmo ele vai me alimentar daquilo que eu disse que eu gosto. E como ele não tem criatividade, desculpa, algoritmo, você não tem. Como o algoritmo não tem criatividade, porque a criatividade nasce do humano, tá? Eu digo de brincadeira que eu vou começar a culpar o algoritmo o dia que ele vier para uma sessão de terapia comigo e começar a falar mal dos pais dele. Agora o algoritmo chegou. Sim. Agora você tem um inconsciente, parabéns, algoritmo. Só que na lógica dele, ele vai, se você gostou disso, o que é parecido? O que é próximo? Quanto mais você reforça de um lado o viés, o enviesamento faz com que ele me ofereça, metaforicamente, pratos mais fortes. Então, se eu mostro um posicionamento político A, ele vai me oferecer o A e, na lógica dele, o A.1, porque é parecido. Ele vai trabalhar com similaridades estritamente linguísticas. Tá? Então, se eu coloco lá o nome de um político, ele vai me colocar daquele político, vai pegar dentro do campo que tá no semântico e vai me pôr um parecido com ele, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. À medida que eu for seguindo, ele vai me fornecendo gente mais radical na tendência que eu escolhi. Se eu for seguindo isso, vai ficando cada vez mais. Tá? Por quê? Porque a lógica de funcionamento semântica do algoritmo, ela vai trabalhar exclusivamente com a semelhança de palavras, similaridades. Ele não vai me dar o confronto. Então, você está lendo muito desse autor? Lê esse autor aqui. Mas eu não vou gostar. Experimenta, lê. Isso ele não vai fazer porque comercialmente ele perde. Né? Eu posso falar, não gostei, vou para outra rede, para a rede concorrente. Isso não é bom. Então, é nesse sentido que o algoritmo vai me dar um eterno viés de confirmação. E quanto mais eu mostrar para ele que eu estou gostando, mais ele vai acentuar numa direção. De novo, eu insistiria por conta de uma lógica comercial. Uma lógica comercial. Mas aí, por exemplo, num caso desse em que você começa a ter um impacto, sei lá, na saúde mental de uma adolescente, você acha que faz sentido, por exemplo, a família entrar com um processo, por exemplo, contra uma empresa de... Eu entendo que a sociedade, ela precisa, primeiro, conhecer essa lógica, parar de entender como se fosse um dado, e entender que essa lógica existe, e pensar o seguinte, se está fazendo mal, vamos encontrar maneiras, dentro da lei, tudo bem, de que não faça mal. Né? É como, eu faria um paralelo, se a gente descobre que determinado alimento, ele faz mal. Isso a gente vê acontecer, aquele alimento está me fazendo mal, então haverá ações da sociedade para que ele pare de ser comercializado, para que ele receba restrições, para que ele mude. Eu acho que a gente precisa, com alguma urgência, trabalhar isso naquilo que nos alimenta nas redes sociais. Então, esse caso específico seria apressado da minha parte dizer... Não, claro. Mas eu acho que como sociedade... Como a lógica da coisa, Exato. Claro. Você estava comentando, Luiz, disso, da questão semântica e do como você dependendo de como você vai interagindo, né, de certa forma com a rede, você vai ficando cada vez mais no extremo, né? E aí, hoje em dia, a gente tem muito uma discussão de que tem muita gente que olha para as polarizações nas redes e interpreta que aquela polarização, ela reflete como a sociedade está, né? Então, assim, eu olho lá e vejo
brigas homéricas, divergências políticas enormes e não sei o quê, e de repente eu transfiro como se a sociedade como um todo tivesse dessa forma. Como que você vê isso? Lembrando o seguinte, a gente precisa lembrar que quando a gente está no domínio da representação, sobretudo na representação mediada, a gente assume formas de comportamento muito diferentes daquelas que a gente assumiria no face a face. Então, primeiro, lembrar que nas redes sociais a gente apresenta uma e às vezes uma única face daquilo que nós somos. Né? Todas e todos nós somos muito mais complexos, contraditórias, plurais do que aquilo que a gente coloca na rede. No entanto, o que aparece na rede é a minha primeira e às vezes única via de acesso ao outro. Então eu tendo a diminuir o outro, reduzir o outro àquilo que eu estou vendo na rede. E acho que é aí que dá o curto-circuito. Se eu entendo que o outro é apenas aquilo que eu estou vendo na rede, eu vou tomar a parte como todo. Né? E aí que o olho no olho, a relação tridimensional com outras pessoas, ela vem à tona, ela fala. É aí que você descobre que para além do perfil da rede social, você tem um ser humano. E que a gente pode discordar em muitas coisas, mas vai concordar em outras tantas. Né? Então, eu, nesse sentido, isso que eu costumo chamar de apreensão metonímica do outro, a metonímia do outro, a parte pelo todo, ela acentua uma ideia de polarização porque faz com que eu só veja do outro aquilo que ele quer me mostrar e que chegou até mim pela rede. Não, perfeito. Faz muito sentido com umas coisas que a gente vem fazendo aqui também, porque tem essa discussão, né? Muita gente às vezes olha para a rede e interpreta como se fosse uma questão da sociedade. Tem muito isso, né? Às vezes você está vendo uma faceta da pessoa, né? Uma faceta do sujeito que apareceu ali e acaba generalizando e amplificando. E tem uns estudos legais. A gente está com um grandão agora sobre cooperação, que é tentar ver como que pessoas que tenham visões de mundo diferentes convergem, conseguiriam convergir. Ou pelo menos sentar à mesa e conversar e tentar resolver um problema comum, por exemplo, né? E uma das intervenções, que aí foi um pesquisador da Universidade de Stanford, o Robbie Wheeler, ele é da sociologia, ele testou com questões da democracia americana, né? E ele testou várias intervenções, uma das que mostrou um poder importante para fazer com que pessoas que tenham visões de mundo diferentes minimamente conseguissem convergir, foi a de, antes de saber a posição, elas compartilharem narrativas pessoais. E isso mostra que a gente tem muito mais em comum do que os outros, do que é diferente, né? Porque assim, as pessoas têm mãe, têm pai, têm irmão, têm filho, ou não têm, ou teve uma perda, ou tem um trabalho, teve um luto, as histórias são muito mais comuns e compartilhadas, porque a história da nossa, né, da nossa espécie, de uma certa forma, do que as divergências. E as divergências, elas acabam ficando pequenas, né? E isso acaba dando um senso maior de pertencimento, né? E dá uma unidade maior para as coisas, né? A gente está testando isso agora, um estudo com 50 países, para ver se essa intervenção ajuda, por exemplo, a fazer pessoas minimamente conseguirem interagir com relação a temas muito polêmicos que dividem, né? Mas é interessante você falar isso, porque talvez, Paulo, a gente pudesse, uma pontinha de idealismo, tá? Um pouquinho de esperança. Se eu não tivesse esperança, eu não seria professor. É interessante a gente observar que tem uma coisa muito bonita no humano, que a gente às vezes perde de vista nas redes sociais, que é o fato de que somos muito mais próximas, muito mais parecidos do que a gente imagina. Eu atuo, além da sala de aula, que é um espaço mágico, que eu não largo de jeito nenhum, já faz algum tempo que eu tenho também uma atuação como terapeuta, dentro de uma linha junguiana. E são dois pontos que permitem você ver muito o humano. Tá de frente a frente com o humano em situações diferentes, mas... E aí a gente nota que, para além da superficialidade da briga, do polemos, aquela coisa grega de querer brigar com o outro, da polêmica, quando você está diante do outro na sala de aula, quando você está diante do outro na sessão terapêutica, analítica, você percebe que as demandas fundamentais, elas são muito próximas. Os problemas são os mesmos. A pessoa que vem conversar com você, a aluna ou o aluno que chega para você depois de uma aula e fala: estou perdido na minha carreira. Essa não é
a carreira que eu queria, não é o que eu sonhei, ou para onde que eu vou, ou todos os meus colegas estão estagiando e eu ainda não. Nessa hora, o que está diante de você é um ser humano. Pode ser palmeirense, corintiano, de esquerda, de direita, exato. naquela hora. Da mesma maneira, quando a pessoa chega na sessão analítica com uma demanda e vai falar de uma situação que está incomodando, traz um incômodo, fala, nossa, esse incômodo, ele é da natureza do humano. Exato. Ele é da cultura, claro, ele é da política, mas ele é da natureza. A prova é que se você perguntar, sei lá, a pessoa de esquerda ou de direita, nessa hora não vai interferir. Não tem peso, porque ela está com uma questão com a mãe, com o pai, com a namorada, com o marido. E aí você fala, puxa, isso daí... E aí que eu falei que traz um pontinho de idealismo, que é pensar, a vida em si tem uma beleza. O humano em si tem uma beleza. Talvez as redes pudessem nos ajudar a olhar mais para isso e menos para o radicalismo, que é o que vai gerar o repost. É isso, que aí acaba aumentando, exatamente, acaba aumentando o repost, curtida, e a coisa parece que é gigante, né? Tem um estudo legal de um outro colega que ele pegou pessoas com visões de mundo diferentes, e aí elas tinham que avaliar como que são as outras pessoas, né? E aí no que você observa, as pessoas estão julgando o outro como se ele fosse muito mais extremo do que é, né? Sim! E aí que é um negócio maluco, né? A rede, ela tá dando uma impressão pra gente de que as pessoas são realmente extremistas, né? Sendo que se a gente pensar até numa distribuição, né? Distribuição normal, do ponto de vista estatístico, né? Sim. Você vai ter os extremos, é uma porcentagem pequenininha, que são os radicais, né? Em qualquer tópico. Isso. Né? São os radicais. Mas a grande massa, eles podem até pensar diferente, mas eles não são tão diferentes assim, né? Exato. E a interpretação das pessoas quando vão julgar as pessoas que estão na rede, que pensam diferente, é sempre puxando para o extremo. Se eu tenho uma visão de mundo de um tipo, que tem do outro, eu acho que ele é muito mais diferente do que de fato ele é, né? Sim, até porque aí entra uma coisa interessante que a gente olha com muito cuidado, com muito carinho. No ambiente das redes sociais e na relação com os outros, a gente projeta muito das nossas sombras. Então, isso eu também faço, eu não estou falando aqui do alto, não. Sim. Tá? Não estou falando, ao contrário, toda análise é também uma autoanálise o tempo todo. É um exercício constante. E a gente... Não sei se você... Quanto mais a gente estuda, mais a gente se provoca a pensar. Então, não estou falando do alto, assim, não, é pensar alguém junto. Eram aquelas máximas filosóficas, né? Porque é isso, no final das contas, quanto mais a gente estuda, a impressão que dá... É um desespero, né? Em alguns momentos. Você fala, nossa, quanta coisa falta. Mas isso é para outra hora, porque eu vou entrar em depressão. Não é verdade, porque essa é uma angústia que eu tenho o tempo inteiro. Quanto mais eu vou lendo, mais eu falo, cara, eu preciso ler mais. Mas enfim, eu já comecei a... Produção pode mandar um vinho pra gente? Começou a terapia aqui. mas é nesse sentido mesmo, né, de pensar, a gente projeta muito nos outros as nossas sombras. Aquilo que a gente não gosta em nós, a gente projeta nos outros. De novo, eu também faço isso. Mas e isso acaba gerando uma ilusão em relação a esse outro que o transforma num dragão, num monstro. E como nas redes eu não tenho acesso à pessoa real, é muito fácil eu demonizar. É muito fácil eu rotular, demonizar e sentenciar. A ideia não é minha, eu não lembro de onde que eu aprendi, mas nas redes a gente não julga, a gente sentencia. O julgamento daria uma chance de defesa. Exato. Mas não é isso. Então, eu vejo a pessoa você cancela, né? Exato. Uma brincadeira séria que eu falo é que se você postar amanhã, eu gosto de maçã. Na minha cabeça, eu gosto de maçã. Uma pessoa vai ler... maçã é vermelha, portanto, a outra vai ler, maçã é uma fruta de elite. Então, porque eu coloquei que eu gosto de maçã, a pessoa vai depreender e vai jogar todas as sombras dela na pobre da maçã. E por que você não gosta de pera, né? Exato. Agora, o time defensor da pera. Porque isso, começa a vira uma loucura, né? Por conta de uma... Exato, e aí você vai falar, pera, eu só falei isso por quê? E aí você mencionou o Goffman. O enquadramento que a gente traz de uma situação define o que será aquela situação para nós. Então, a hora que eu defino que fulano é do outro time, seja qual for, eu já vou ler todas as ações dessa pessoa como se fossem
provocações, como se fossem manifestações do ponto de vista dela, e às vezes, como lembrava Freud, às vezes um charuto é só um charuto. É bem por aí mesmo, né? E é isso, na base da formação dos grupos está muito isso, né? E o que acaba fomentando muito a polarização mesmo. Eu tô olhando aqui minha colinha, porque a nossa diretora Luísa fez um trabalho bonito aqui de levantamento. Ela falou que você também estuda muito questões como identidade, como construção simbólica e tal. Você podia falar um pouquinho pra gente? De forma geral, claro, seria uma aula de um semestre. Quando né? você pode falar um pouquinho, eu falei, puxa, só um pouquinho. Pouquinho? Tá? Pode falar muito. Não, eu trabalho, eu junto, na verdade, esse trabalho com questões de identidade, ele nasceu há cerca de uns 20 anos, pensando justamente o que constitui essa noção de identidade. Como é que alguém aprende quem se é. E é uma coisa que me chama muito atenção, até por razões pessoais, né, de deslocamentos pelos quais a gente passa ao longo da vida. E, de certa maneira, se resume numa pergunta que até, no Momento Merchan, foi subtítulo de um livro que eu publiquei lá em 2010. Quem você pensa que é? Põe o livro aí. Que também, por coincidência não, é inspirado em um título de uma música das Spice Girls. Mas quando eu falo isso, ninguém acredita. O pessoal fala, não, é uma questão sociológica. Eu falo, não, é uma música das Spice Girls. Então, espera aí, então a gente tem o Yoda como líder e a Spice Girls como trilha sonora. Eu sei o body but you really, really want. Eu sempre quis falar das Spice Girls num podcast sobre neurociência. Yes, life go. Isso aí. Mais praticada na vida. Mas a pergunta é essa. Como é que a gente aprende quem a gente é? Né? Quem a gente pensa que a gente é? Porque a constituição de uma pessoa é um processo muito complexo. Né? Você tem diversos momentos onde você vai aprender e reaprender quem é você. E uma das preocupações desse trabalho é desmontar algumas ideias que a gente tem. Por exemplo, a ideia de que a identidade é uma coisa fixa. Então, eu sou tal coisa, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque essas identificações, muitas vezes elas acabam levando, isso, né, depois de algum tempo de estudo, mas levam a uma unilateralidade. Então, eu sou apenas aquilo. E quando eu defino que eu sou só uma coisa, todo o resto do meu potencial fica congelado em algum lugar do cosmos. Eu me identifico com essa persona, né, com eu sou isto aqui. E o trabalho de pensar a identidade, ele é muito mais um trabalho relacional, por isso que está na área de comunicação, dialoga com a comunicação. Ele é muito mais relacional, ele é muito mais amplo, ele nos lembra que nós estamos, nós não somos. Então, até brincando com a língua portuguesa, a gente fala, né, quem é você? Mas a pergunta em si está errada. A pergunta poderia ser, quem está você? Né, pensando que a identidade se inscreve numa temporalidade. Então, eu tive a alegria de ser professor da diretora do programa, da Luísa, da turma dela, há algum tempo atrás. Diante de uma sala de aula, eu estou alguém. Saiu da sala de aula, numa orientação de pesquisa, eu já estou outra pessoa. E aqui, então, essas complexidades do humano é que constituem uma coisa chamada identidade. Você tem um amigo meu, ele é o Jay Van Bavel, ele é um professor lá na Universidade de Nova York, e ele estuda muito fenômenos grupais e passa por tópicos como identidade, e uma das discussões fortes é essa, na verdade, a identidade ela é flexível em função, inclusive, dos grupos sociais que você está, né? Exatamente. Então, uma coisa sou eu dentro de um estádio de futebol com a torcida que eu faço parte, outra coisa é eu no Natal com a família, outra coisa é eu dentro de sala de aula. Exato. E a gente vai mudando, o jeito de falar muda, a história muda tudo. Às vezes até o jeito de tomar decisão, o jeito de refletir sobre conflitos, sobre problemas, né? Então, assim, a identidade é um tópico bem curioso por conta disso, né? Ela é flexível porque ela depende do contexto, e do contexto social, inclusive do grupo, né? Sim, e ao mesmo tempo, isso que é mais legal, ao mesmo tempo existem algumas coisas que parecem fixas. Sim. Né? Então, pensando aí, se a gente se conhecesse 20 anos atrás, né? E muita coisa, o eu de hoje não me reconheceria 20 anos atrás. Eu falo, não, poxa vida, nossa moleque, vai estudar, ele ia falar para mim, né? Vai aprender alguma coisa. E, no entanto, alguns outros aprendizados já estavam lá. Alguns em caráter ainda mais embrionário, outros pareciam que iam se desenvolver e sumiram, outros apareceram. E aí, de novo, aí traz um aspecto da vida humana que é lembrar que
agora vai ficar nerd de novo. Uhum. A inscrição do ser numa temporalidade, ela é absolutamente inexorável, mas ela também é muito bonita. Então, a gente envelhece, a gente amadurece, a gente está dentro de um tempo. E esse tempo mexe diretamente com a nossa identidade. Mas aí tem uma coisa bonita, porque toda fase da vida tem sua beleza. Foi muito legal e foi muito problemático ter 20. Foi muito legal, muito problemático ter 30. Eu estou com 48. É muito legal ter 48. Assim como tem seus problemas de 48. Coisa legal. Eu olhei um chapeuzinho de carnaval, nosso podcast está sendo gravado algumas semanas antes do carnaval, eu olhei um chapeuzinho e falei, vou usar. Achei fantástico, vou usar. Com 48 eu me sinto livre para usar. O Luiz Mauro de 20 está me olhando, está fingindo que não me conhece dentro de mim. Meu Deus. Não toca nesse chapéu. Não toca nesse chapéu, que horror. Ao mesmo tempo, estou indo nadar segunda-feira, todo feliz, no auge dos meus 48 anos, dói o joelho. Falei, abrir a janela, entrou 48 anos. É isso. Então tem, mas isso traz uma beleza para a vida. E falar, pô, que legal, eu consigo olhar para outras coisas. Você fez a brincadeira de se eu fosse falar alguma coisa pro Luiz de 20 anos, né? Semana passada eu fui assistir uma peça que está no Tuca, em cartaz. Ó, pessoal, merchan aqui também do bom. Uma peça que é com o Antônio Fagundes, a Alexandra Martins, o Thiago Fragoso, a Cristiane Torloni, chama Dois de Nós. E aí a ideia é meio essa, de você, o você de hoje se encontrando com você do passado, né? Então, sem ficar dando spoiler da peça, mas recomendo super, a peça é bem, bem legal. É um casal que está lá encenando e com seus problemas e não sei o quê, e aí, de repente, no palco, entra o casal na versão mais jovem, né? E aí, depois de algumas cenas, eles começam a interagir, e aí passa a ser o casal de hoje com o casal de outra época interagindo. E bem nessa linha, o sujeito de lá para trás não consegue entender como que o sujeito de hoje chegou naquilo que chegou. Então ele tinha uma expectativa de carreira financeira, de vida, de amor, de filhos e tal, e de repente não foi nada daquilo, porque teve muitas mudanças de perspectiva, e algumas coisas são ruins, que é o que você estava falando, outras coisas são muito boas, né? Então é uma peça bacana porque ela mostra muito essa discussão da temporalidade mesmo. Sim. E do como a identidade ela tá também, você tem traços que vão permanecer, mas ela se modifica também, e isso não é nem bom nem ruim, né? É um processo natural de mudança e de ajustes e de acomodações, de reflexões e de necessidades, enfim. Sim. Vale a pena ver, a peça bem... Como chama? Dois de Nós. Dois de Nós. Dois de Nós. É interessante isso que você falou, porque realmente tem muitos acasos que vão nos formando, tem planejamentos que não dão certo e vão nos formando. A gente aprende, inclusive na relação com os outros, né? Eu sou casado desde 2007, mas a Ana e eu, a gente namora há 26 anos. Tá. E é muito interessante ver como é que esse Dois de Nós, agora que você falou, eu lembrei disso, vai mudando. Então, vai descobrindo coisa nova, vai se renovando, de alguma maneira vai aprendendo a amar a nova pessoa que periodicamente aparece. Aos deslocamentos, por exemplo, eu tenho um filho chamado Lucas, ele acabou de fazer 14 anos, então eu estou aprendendo pela primeira e única vez na vida a ser pai de um garoto de 14 anos. É terreno inexplorado, nunca fui pai de um garoto de 14 anos, não aos 48 e nunca em outro... Então, está mexendo de alguma maneira que eu só vou conseguir entender a posteriori. Então, imagino, sei lá, o Luiz Mauro de 68 anos, se ele pudesse aparecer para mim, o que ele falaria? Não faz isso, não faz não sei o quê. Depois daquela conversa lá com o Paulo, vai comer o bolo de cenoura que você não comeu na ida. Porque você... Né? Ou, de repente, a gente só consegue ver o sentido a posteriori. Isso que tem uma graça, que traz a graça, senão ficaria tudo determinado. Ô Luiz, uma outra coisa dentro da comunicação que eu acho que hoje é algo muito central é a ideia das fake news, né? Esse é um tópico também bem importante que vocês estudam, né? Sim. É um tópico que a gente estuda, talvez já esteja indo para 10 anos que se estuda esse tópico com muito cuidado. Inclusive até na própria conceituação. Então, por exemplo, alguns estudos na área de jornalismo
questiona até o próprio nome. Tá. Pensando o seguinte, news, a ideia de notícia, pressupõe verdade. Então, se é fake, não é news. Né? A notícia, a informação jornalística, ela tem como pressuposto uma coisa que a gente chama de verdade factual, que é a verdade do fato jornalístico, que não se mistura nem se confunde com a verdade filosófica. Tá. Tá? Que é uma outra verdade, numa outra... Então, a ideia é que o jornalismo ele tem uma preocupação com a verdade factual. Ponto. Para chegar nessa verdade, você tem uma série de procedimentos, que são os procedimentos jornalísticos, que se aprende na faculdade, dentro de uma preocupação ética muito forte. Tá? Então, é isso. Isso é jornalismo. Tudo que está ao redor disso pode ser pseudo-informação, informação falsa, informação incompleta, dado distorcido, pode ser o que for, mas não é jornalismo. Entendi. Então, por exemplo, a informação sensacionalista que não tem fato, ela não é jornalismo, ela não é news, né? Não é a notícia. O que é? Qualquer coisa, pode chamar do que você quiser. Não vou dar nome, não, pode chamar do que você quiser. Ela é legal. É legal, ok? Mas peraí, tem notícia, tem um fato. O fato foi verificado? Esse fato está comprovado? Aconteceu mesmo? Houve entrevista com fontes? Os lados da questão foram ouvidos? Não, nada disso. Então, não é notícia. Como a gente vê muito para conseguir clique, os clickbaits. Sim. Veja tal coisa, o que fulano falou. Isso não é notícia no sentido estritamente jornalístico, porque a notícia seria fulano afirma tal coisa. Ponto. Acabou. Então, o presidente do clube tal diz que não vai contratar não sei quem. Isso é jornalismo. Veja o que o presidente do clube falou. Já está numa linha já complicada. Você não vai acreditar no que eu falo. Aí já virou. A gente já está num outro campo. De novo, pode ser muito legal, mas já não está no âmbito da informação jornalística, que é muito pequeno. O campo de ação da informação jornalística, nesse aspecto, ele é propositalmente pequeno, justamente para se separar dos outros num quesito, que é a ideia da credibilidade. Que é a única, ou talvez a principal, moeda de troca do jornalismo com o seu público. Você vai acreditar porque eu seguro, garanto que essa informação ela tem uma verdade factual. E aí, Luiz, olhando, por exemplo, para o consumo que as pessoas fazem de fontes confiáveis versus não confiáveis, como que está isso? Assim, a área de vocês tem dados nesse sentido, assim, de como que está o consumo das pessoas com fontes de fato confiáveis, com jornalismo realmente, versus esse consumo desenfreado desde informações falsas, influência, porque tem de tudo, né, agora, né? Olha, o grande índice que a gente teve, Paulo, foi durante a pandemia. Na hora H, as pessoas vão atrás do jornalismo. Essa é o resumo de muitas pesquisas. Na hora que você precisa de uma informação confiável, você vai atrás da fonte jornalística. Quando você precisa de uma informação que confirma o que você já sabe, você vai atrás de qualquer fonte. Claro, evidentemente, existem inúmeras exceções. Né? Então, a pessoa, por exemplo, que desconfia necessariamente da mídia, achando que tudo é mentira, então essa pessoa não... Mas não é, de novo, isso é uma minoria do público. Está naquela discussão que eu estava falando até dos extremos. Exato, aquela pessoa que vai achar que tudo que está na mídia é verdade, ou tudo que está lá é mentira. Quando você está trabalhando em extremos, Paulo, acabou a discussão, infelizmente, mas, no geral, a tendência é assim, um monte de informação, beleza, preciso saber de verdade o que aconteceu, eu vou lá na fonte. Vai na fonte, tá. Então, consumo por fontes confiáveis, ele continua alto, continua forte. Continua porque é onde você vai ter a credibilidade. Né? Então eu quero saber a real do meu time. Eu vou ver a opinião do influencer 1, da influencer 2, mas na hora que eu quero saber, contratou ou não contratou? Então vamos lá na fonte confiável de esporte, de jornalismo esportivo bem feito, que vai me dizer contratou ou não. É bom saber isso, porque às vezes quem é de fora, né, por exemplo, de outra área, você olha, dá às vezes essa preocupação, né, do tipo de conteúdo que as pessoas estão consumindo e como isso está influenciando decisões. Até sei lá, a gente vê o influenciador hoje de tudo, né, de saúde, de psicologia, de comportamento, de tudo, né? Então dando dica de remédio, dando dica de dieta, dando dica de... Né, e às vezes sem nenhuma fundamentação por trás, ou sem nada que você consiga de fato confiar e falar, bom, maravilha, eu posso
posso me guiar por isso aqui, né? Uhum. Mas é bom saber isso, que continua. E realmente, você falou na pandemia, é verdade, né? O consumo parece que foi bem, né? A busca Sim. por informação confiável mesmo. A influência pessoal, e a gente tem estudo sobre isso desde os anos 40 do século XX, né, a influência pessoal ela é muito forte. Né, porque a tendência é eu aceitar como verdade a opinião de alguém que eu confio. Então eu vou muito mais acreditar na informação dada por alguém que eu confio, que eu amo, que eu amo, do que necessariamente na informação seca e fria da mídia. Por isso que o influencer ele tem força, porque ele trabalha nesse grau de personalização. Por isso que às vezes a gente chega a casos, infelizmente, onde a pessoa atua numa área que não é a dela. Né? Aí a gente está no âmbito da opinião. Então, usando um exemplo muito ruim, mas se eu tiver uma dor de estômago, um amigo, uma amiga, um amigo vai me recomendar um chazinho. Ele não é especialista. Tá? Então, eu posso acatar essa opinião e tomar o chazinho, continuar com dor de estômago, ou vou dar sorte de lá passar, né? Mas vai confirmar de forma errônea que seu amigo sabe tudo. Sabe tudo, fala, pô, olha, o cara me recomendou um chá aí. Ele é bom mesmo, né? Ou vai buscar realmente um apoio de verdade, né? Exato. Se continuar doendo uma semana, eu vou no médico. Ô, Luiz, super obrigado aí por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Que barato, dava para ficar muito tempo falando aqui. Com certeza a gente vai fazer outros encontros aí, muito legal. Obrigado pelo convite, por uma oportunidade de um papo tão bacana. Obrigado mesmo. Muito obrigado pelo convite, pelo trabalho aí de produção de vocês. Não, valeu, super obrigado mesmo. Prazerzão. Igualmente. Aprendi muito hoje, valeu. Então, pessoal, obrigado aí para quem está acompanhando o podcast, para quem chegou até aqui e assistiu. Hoje foi um podcast muito especial com o professor Luiz Mauro, com uma série de discussões bem legais, bem importantes e atuais, né? São temas bem relevantes e muito atuais para a gente ouvir e aprender. Mais uma vez, o Conversando, então, é um podcast do nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Neurociência Social e Afetiva, financiada pelo CNPq, e a sede aqui na instituição, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aguarde aí para os próximos episódios. Até mais, um abraço.